Ok, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Estou um pouco afônico, mas como o nosso entrevistado fala muito e tem conteúdo de sobra, não teremos nenhum problema. Eu tenho o prazer de conversar com o Márcio Bittar, senador do MDB do Acre, um dos vice-líderes do governo Bolsonaro no Senado. Seja bem-vindo, senador. Obrigado, Muniz. Boa noite. É um prazer estar aqui contigo de novo. Prazer é nosso recebê-lo aqui. Senador, antes de fazermos outras perguntas, eu queria que você fizesse uma análise, mesmo que de forma sintetizada, né, resumida, do que foi o seu primeiro mandato nesses primeiros 6 meses, ou seja, no primeiro semestre deste ano. Olha, Muniz, e a todos que estão nos assistindo, aquela pessoa que está com problema, está com fome, o que ela quer é imediatamente ter o prato de comida. Aquela pessoa que está com dor, eu lembro uma vez, eu tive uma infecção intestinal aqui, começou de manhã, uma dor horrível, eu nunca tinha tido uma dor daquela. Quando foi à tarde, eu fui aguentando, né? E aquilo dá uma dor, vai, Sim. Dá uma dor e vai. Aí quando foi à tarde, eu disse para a Márcia, digo, pelo amor de Deus, vai numa farmácia ali, traz uma mulher aqui, me dá uma injeção, que eu não quero nem saber qual é a injeção, eu quero acabar com essa dor, né? Então, evidentemente, que a pessoa, os problemas graves que o Brasil tem, que os brasileiros estão sofrendo, ele quer que seja resolvido ontem. Mas, infelizmente, né, os problemas graves que o Brasil sofre hoje, na economia, na segurança, ou melhor, na insegurança geral que o Brasil vive, foi construção de anos. E você não resolve de uma hora para outra. Mas você tem que trilhar o caminho. E eu entendo que o Brasil está trilhando o caminho que vai recolocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu já dizia na campanha, na pré-campanha, da importância da reforma da Previdência. Simplesmente o Brasil tem um rombo de 139 bilhões esse ano, os estados a mesma coisa, nada mais é do que uma despesa que não corresponde mais a uma realidade. A idade das pessoas, graças a Deus, ela aumentou muito, o que era em 46 anos de vida, média, 45 anos, hoje está em quase 80, então evidentemente tem que se criar uma idade mínima e acabar com certos privilégios. Privilégios de quem? Dos políticos, do judiciário, do executivo, pensões especiais. Então, para poder fazer com que aquela massa, quase 90% que recebe apenas 2 salários mínimos, continue recebendo. Porque se não acabar com esses privilégios, não estender um pouco a idade, já que as pessoas estão vivendo mais tempo, daqui a pouco, essa massa imensa que ganha até 2 salários, professor, vão chegar na boca do caixa e não tem mais dinheiro, porque faliu a União dos Estados. Então, enfrentamos isso, e aí, Muniz, é importante salientar, pelo menos para mim, como quando você está convencido de uma tese, mesmo que a maior parte da opinião pública esteja contra, tenha coragem. Vá defender, e foi o que nós fizemos. Eu lembro na campanha eleitoral, quantos políticos disseram para mim assim, rapaz, não toque na questão da Previdência, porque você vai ferir alguns interesses e tu não vota, porque eu não era parlamentar. E eu respondi assim, como que eu, querendo ser candidato ao Senado, portanto, querendo ser senador da República, posso me omitir de um dos temas mais importantes do país? E hoje, graças a Deus, a maior parte da opinião pública nacional, e isso ajudou ao governo Bolsonaro ter uma vitória que ninguém esperava, com quase 400 votos na Câmara Federal. Ninguém esperava essa conta, nem nós que estamos lá esperávamos essa vitória tão grande, mas óbvio que tem a ver com o fato de que a maioria da população brasileira foi aos poucos percebendo que tem que mudar. Do jeito que está, não tem como segurar mais. Pois bem, então vai para o Senado. Nós estamos calculando que até setembro, no máximo, a gente faz as 2 votações e há um consenso no Senado de aprovarmos o texto básico que vem da Câmara com uma emenda fundamental, que é a emenda combinado com a mesa da Câmara Federal, que a gente coloque uma emenda, Muniz, ao projeto, dizendo que os estados e os municípios que queiram aderir à nova Previdência, eles terão um prazo para fazê-lo e terão apenas uma votação por maioria simples no Poder Legislativo, seja a Assembleia, seja a Câmara Municipal. De forma que nós, então, a meu juízo, contribuiríamos para fazer a Previdência ideal.
E a previdência ideal da reforma, a nova previdência, é que inclua a União, mas também inclua os estados e municípios. Então, eu vejo que nós vamos terminar o ano com isso resolvido. Também vejo que vamos terminar o ano, Muniz, com uma reforma tributária. E qual é o objetivo da reforma tributária? É abaixar a carga tributária, diminuir burocracia e agilizar a vida nacional. O custo do Brasil precisa ser abaixado. Nós estamos agora abrindo o mercado. O Brasil celebrou, e é uma notícia excelente para todos nós, o acordo com a União Europeia. Significa, Muniz, um potencial de 125 bilhões de dólares a mais na economia nacional, ao longo de um tempo. Agora, essa economia aberta, ela também expõe a nossa empresa. A nossa empresa quer, mas desde que também o custo do Brasil diminua. E como é que diminui o custo do Brasil? Diminuindo, fazendo a reforma tributária, diminuindo a carga tributária, diminuindo a burocracia que consome uma energia muito grande das empresas. A Câmara já está trabalhando uma, nós do Senado estamos trabalhando outra, e eu assisti o ministro Paulo Guedes essa semana, ele diz assim, não tem problema. O governo vai apresentar a sua, junta as três, que chegar primeiro, está valendo. O fato é que nós chegaremos ao final do ano com a reforma tributária e, ao mesmo tempo, o governo federal, já era anunciado, ele lança agora no segundo semestre um programa mais arrojado de privatizações. Até porque o sucesso de uma depende do sucesso da outra. Uma coisa está ligada à outra, né? Você não vai... A economia forte vai nos ajudar na Previdência. Com certeza. Márcio, é natural, a maioria das autoridades econômicas, inclusive os políticos, fala muito na reforma, na Previdência, no rumo da Previdência e tal, tudo mais. Aqui nós temos uma prefeitura que tem uma Previdência superavitária. Já o Estado, o governo é obrigado a investir cerca de 50 milhões todos os meses, dinheiro que poderia para saúde, educação, infraestrutura, e vai lá para tapar o rombo. Em nível federal nem se fala, o rombo hoje seria mais de 319 bilhões. Por que acontece? Por que houve esse rombo? É importante a gente saber para não incorrermos no mesmo risco, né? Muniz, há um processo que, às vezes, as paixões dão a ela uma acalorada discussão, quando é preciso, muitas vezes, afastar um pouco as paixões e olhar com razão. Bom, você tem alguns elementos, mas, fundamentalmente, você tem uma população que vivia menos de 50 anos um dia desse. Hoje está vivendo quase 80, em média. Ora, portanto, você tem que alongar o tempo de contribuição das pessoas, não tem como. Quer dizer, se você, antigamente, você podia se aposentar com X, mas você vivia 50 anos, hoje você está aposentando com aquele X, vivendo 80. Então você vai ter muito mais tempo. Vamos dar uma outra conta, Muniz, que o Lula que acabou. Ainda hoje estão aposentando pessoas com direito ao salário integral. Veja que isso é óbvio que para quem recebe é um benefício, mas é óbvio que isso é injusto. Por quê? Vamos pegar um exemplo. Há 2 anos, as mulheres do Serviço Público Brasileiro Federal se aposentaram com uma idade média de 50 anos. Esse grupo tem a perspectiva de passar de 80 anos. Então veja, Muniz, e contribuíram com 11% do seu salário. Então é só para fazer uma conta simples do que aconteceu no Brasil para chegar nesse rombo que você mencionou. Ora, se a pessoa trabalha, vamos dizer, mais ou menos 30 anos, recolhendo 11%, se aposenta, vai viver 80%, portanto 30% a mais, recebendo 100%, falta encontrar quem é que está pagando os outros 89%. Então isso aconteceu no Brasil, então chegou a hora do ajuste. Ninguém está tirando o direito adquirido. Por isso que quando o ministro diz assim, nós precisamos fazer uma economia de 1 tri, é porque há um passivo. Todos aqueles que estão aposentados, que ganham muito, o Estado precisa honrar o compromisso com eles, porque foi feito um compromisso, se é um privilégio, mas foi feito. Todos aqueles que ainda estão se aposentando e que ainda se aposentarão com direito à integralidade, aqueles que entraram antes de 2003, para que aí você comece uma nova previdência. E esse lucro que ele está dizendo, essa economia não significa dizer que vai ser lucro. Não. Vai ser para repor parte dessas perdas. Agora, nós também vamos o governo vai fazer agora a venda daquele lote do pré-sal, uma parte vai para os estados e municípios, mas uma parte vai ficar com a União. Cerca de 70%, que significa mais ou menos 70 bi. Então, o governo vai ter como abater esse rombo do ano vigente com um pouco desse dinheiro do pré-sal. Pois bem, agora, além disso, Muniz, que é um ajuste natural que o mundo inteiro fez,
O mundo inteiro, Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Grécia fez por último, quase que quebra. Estava em maus lençóis, teve que fazer também. Chile fez isso há muito tempo e tal. Pois bem, agora além disso, Muniz, também tinha muito roubo, muito desperdício. O governo, através do Rogério Marinho, que é um querido amigo, que fui deputado federal com ele, agora ele é o secretário nacional da Previdência e do Trabalho, que antigamente eram 2 ministérios, eles lançaram uma medida provisória que é o combate à fraude e à sonegação. Para você ter uma ideia, Muniz, você chegou a um ponto no Brasil e tinha mais gente recebendo fundo rural do que a quantidade de trabalhadores inscritos no campo. Quer dizer, alguma coisa está errada. Pessoas que, Muniz, eu não vou citar nome porque já passou, mas quando eu fui deputado a primeira vez, deputado estadual, primeira e única vez, nós tínhamos deputado aposentado por invalidez. Quer dizer, como é que o cara está inválido para trabalhar, mas não está inválido para fazer campanha e ser deputado? Quer dizer, então quantas pessoas conseguiram benefício, às vezes até naquele momento ela estava incapacitada, mas aí passou, ela já está capacitada. Então, o governo também soltou um pacote de medidas para dar mais transparência e combater o desperdício e a fraude, que é simples. Aquele sujeito que recebe um benefício sem ter o direito, ele está tirando de alguém. Tem alguém que tem esse direito que não está recebendo. Né? Agora, então, Muniz, é um pacote para dar mais justiça à Previdência que todos precisam. Agora, além disso, Márcio, tanto os especialistas no assunto quanto os políticos entendem que lá atrás, dependendo de partidos, os governos misturaram Previdência Social com Seguridade Social. Essa mistura, ela foi nociva à nação? Foi nociva porque confundiu o que é assistência social. Bolsa Família é assistência social. Você tem vários programas que foram sendo criados que é assistência social. A Previdência é uma outra coisa. Elas agora estão mais bem separadas uma da outra. Mas você veja, Muniz, que esse assunto, eu já disse isso, mas é bom repetir, todos os governos sabiam o que tinha que fazer. Não tem partido, aqueles que estão me assistindo, saibam disso com toda certeza. O PT sabe que tem que fazer a reforma da Previdência. O PCdoB sabe que tem que fazer a reforma da Previdência. Sabiam como poder fazer. Todos eles. O Fernando Henrique Cardoso, o Lula, a Dilma, agora o Bolsonaro, todos. A diferença é que alguns estão na oposição agora e aí não querem que o governo se dê bem. Só que eles esquecem que quem está se dando mal é o país. Mas cada um discretamente fez a sua, digamos assim, perversidade, né? O FHC criou o tal do fator previdenciário. O Lula acabou com a integralidade? Acabou com a integralidade. A Dilma ferrou os aposentados e pensionistas. A Lula também aumentou 5 aninhos de cada categoria, né? Não, já desse eu conversando com uma parente minha, que ainda é de esquerda, né? Eu dizia a ela, porque vocês estão tirando alguma coisa e tal. Eu digo, amiga, o Lula, quem acabou com a aposentadoria integral e com a paridade foi o Lula. Agora, então veja como todos, e eu não estou falando isso para... Eu estou dizendo isso, Muniz, apenas para informar que todos os governos dos últimos 20, 30 anos sabiam que tinha que fazer. Né? E aí, graças a Deus, estamos fazendo. Agora, Márcio, você, apesar de ser um dos que votou a favor da reforma, você desde na sua primeira passagem pelo Congresso, ainda em 98, você deixou bem claro que era contra os privilégios. A maioria não é. E eles continuam, né? Os privilégios continuam, as aposentadorias milionárias. Eu acho que a aposentadoria, obedecendo já o teto do Supremo Tribunal Federal, estava de bom tamanho, né? Mas elas extrapolam isso. Aqui no Acre tem gente ganhando no Senado aposentadoria de R$70 mil e nem é senador. Tem alguma coisa errada aí. Tá errado. Isso não pode acontecer. Não, tá. E aí, Muniz, é bom que as pessoas, mais uma vez, tenham essa informação. Nós estamos acabando com todas as aposentadorias especiais do Congresso Nacional, onde eu estou, do Executivo e do Judiciário. A proposta de reforma, ela traz, entre outras coisas, uma coisa bastante simples, clara, objetiva e transparente. Todos que entrarem no serviço público ou forem políticos, se elegerem, etc. e tal, estarão todos no teto do regime geral. Então, todos que entrarem. Ganha amanhã o cara se elege governador, prefeito, senador, passou no concurso público e tal, ele já vai entrar
sabendo que a partir dessa votação, o teto para todo mundo no serviço público e no regime geral será o teto hoje do INSS, que são 5 salários e pouco, que dá 5 mil e poucos reais. O que acontece? O camarada quer, então ele é um juiz, ele ganha 20 mil, 30 mil, ele quer no futuro manter esses 20, 30 mil, pelo regime geral ele não vai ter. Então o que ele sabe que ele tem que fazer o quê? Uma previdência complementar. Então é isso que tem que ser feito. O que não pode é continuar como nós estamos. O sistema atual brasileiro, é bom que fique claro, é uma das maiores perversidades do Brasil. Por quê? Porque essa aposentadoria de 30, 40, 50, 80 mil reais, o sujeito não pagou por ela. Quem está pagando por ela, sabe quem é? O servente, o pedreiro, o carpinteiro, a professorinha do ensino médio, do ensino fundamental. O desempregado, que quando vai fazer alguma coisa, tem que recolher. Então é isso. Então, hoje o sistema brasileiro é como a carga tributária. Hoje, quem é que paga mais? Quem tem menos. Então, hoje, quem é que banca as aposentadorias especiais? A massa de trabalhadores do Brasil que ganha até 2 salários mínimos. Então, nós estamos fazendo um ajuste no Brasil e corrigindo essa injustiça. E, além do que, Muniz, quebrou. Não tem mais para onde ir. Ou faz, ou não tem futuro. E se nós incluirmos agora essa emenda, dando aos estados e municípios a possibilidade de aderir, aí eu acho que a gente cumpriu com o nosso dever. Alguns pontos estão ainda, digamos assim, obscuros. Um deles é a regra de transição. Como é que fica? A regra de transição, Muniz, é porque a pessoa ainda vai, vai sair a tabela. Não é bom nem agora a gente avançar, porque vamos concluir a votação. De qualquer maneira, para quem está nos assistindo, vai ser o meu caso, por exemplo. Suponha que quando eu terminar o meu mandato, se Deus permitir que eu esteja com saúde, vivo, eu vou estar perto de fazer 64 anos. Então, se fosse hoje, eu já teria direito a me aposentar. Como não é hoje, então eu vou ter que trabalhar mais um pouco. Eu vou ter que contribuir mais um tempo para poder ter o direito. Assim vai acontecer com todo mundo. Então, quem estiver terminando... De acordo com o número de... Quem tiver com mais... Quem ainda tiver tempo de contribuição, vai crescer alguma coisa. E isso é uma adaptação. Por exemplo, se a pessoa ia aposentar com 50, ela pode se aposentar com 53. E vamos ser claros, né, Muniz? 50, 53 ou 60 anos, o sujeito hoje em dia está nativa. Eu estou com 56, Muniz. Eu trabalho desde os 14 anos de idade. Não estou em ponto de parar, não tenho aposentadoria e estou animado, estou trabalhando e tal. Você estaria disposto a trabalhar 75 anos, por exemplo? Eu acho que eu não sei quando é que eu vou parar de trabalhar, não. Enquanto eu puder, eu vou trabalhar. Trabalhar para mim é um prazer. Eu devo parar uma hora com a vida pública, porque tem um limite, tem um tempo e tal. Mas parar de trabalhar não passa pela minha cabeça, não. Eu sei que é difícil você responder. Sabe o que passa pela minha cabeça? Diminuir o ritmo. Porque eu, desde 14 anos, tenho um ritmo forte. Eu já estou ficando coroa. Aliás, já fiquei, né? Eu sei que é complicado você falar pelos outros, mas a impressão que você tem daqueles que votaram contra, que fizeram discursos informados, eles sabem de fato o que estão fazendo, ou não sabem, ou estão fazendo apenas para jogar para a galera? Qual a impressão que você tem? Muniz, eu acho que, independente da motivação, é uma irresponsabilidade. Aqueles que sabem que tem que fazer, pior ainda, né? Porque estão jogando contra, porque defendem algum nicho de privilégios, né? E jogando contra o país. Veja, essa noite, às vezes eu fico vendo vídeos que eu tenho, né, e acumulado. Eu estava vendo essa noite, Muniz, um vídeo do Aldo Rebelo. Aldo Rebelo foi, durante décadas, um dos comunistas mais importantes. Muito bem. Lá pelas tantas, a Câmara dá ao Aldo a possibilidade de ser o relator de uma questão do meio ambiente. Pegue, quem está nos assistindo, vídeos do Aldo. Ele diz, um comunista, na época, um dos mais importantes, que chegou a ser o presidente da Câmara. Sim. Ele diz, Muniz, exatamente aquilo que eu venho dizendo há 20, 30 anos. Que a Europa está de sacanagem com a gente, que nós não podemos perder soberania nacional, que a Europa não tem nem 0,5% de floresta, de vegetação nativa, que ela não tem moral para cobrar do Brasil, que tem 66%. Que está por trás disso é o interesse econômico, que a Europa não sabe o que é APP, que é a Área de Preservação Permanente, que a Europa não sabe o que é reserva legal,
Enfim, isso o Aldo Rebelo. Por quê? Ele foi colocado diante de uma realidade. E ele teve a grandeza, né, a humildade, a grandeza de perceber uma realidade. E passou a ser um defensor, né, da autonomia brasileira, da independência do Brasil, da soberania nacional e do produtor brasileiro. E tanto que o Aldo Rebelo, um comunista, agora não saiu do PCdoB, mas é um comunista respeitado e admirado pelo produtor rural do Brasil inteiro. E não é só do pequeno, é de todo mundo. Por quê? Porque ele teve a coragem de tomar conhecimento de um assunto e de admitir, né, que, na verdade, você só gera riqueza transformando o meio ambiente. Agora, no Brasil, desmatar, se eu virar para você, Muniz, assim, você desmatou, é quase pior do que eu dizer que você matou alguém. Né? Como se a riqueza da humanidade não tenha obrigatoriamente que ter passado por uma transformação da vegetação nativa. Mas aqui não, aqui você transformar a vegetação nativa, devastação. Você derrubou 1 hectare, meu Deus, é pior do que uma sentença de assassinato. Quando, na verdade, a gente se esquece que a transformação da vegetação nativa no mundo inteiro foi sinal de quê? De riqueza. Tanto que nós aqui deixamos praticamente tudo intacto, não tem estrada, não tem ramal, você vai fazer uma estrada aqui, meu Deus, o mundo falta se acabar. Resultado, você não tem produção. E não é só produção, Muniz. Se você não tem estrada, não tem ramal, você também não tem saúde. Você também não tem educação. Porque nós aqui sabemos, o Sul não sabe. O Sudeste não sabe. Mas nós aqui sabemos. Se você não tem ramal, se você não tem estrada, como é que você leva a merenda escolar? Como é que você mantém o posto de saúde? E as crianças que têm que sair, às vezes, horas andando a pé, na lama, na chuva, para chegar numa escola? Como é que você mantém o posto de saúde da área rural com remédio? Quer dizer, então o Brasil precisa ter menos paixão e ideologia e um pouco mais de lucidez. Quer dizer, nós não podemos continuar sendo a região mais pobre do Brasil, em cima da Amazônia. Então, Muniz, aqueles que, sabendo da necessidade de fazer reformas no Brasil, não as fazem, são muito irresponsáveis. E aí, fica aqui a minha homenagem a um velho comunista, um dos mais importantes da sua época, o Aldo Rebelo, que no momento em que foi tratar da questão ambiental, ele teve a grandeza, né, de perceber e de dizer aquilo que eu venho dizendo aqui há 30 anos. Ok. Márcio, ao mudar as regras no Fundo Amazônia, o governo brasileiro acabou provocando uma série de discussões. A minha opinião, a minha pergunta a você é a seguinte: tudo isso que está acontecendo, como estava, não feria, de certa forma, a soberania do Brasil em relação a esse fundo? Você pode responder depois do intervalo. Em 2 minutos a gente volta.